mais um Trade Talks, o podcast da Trade Marketing. Hoje com uma figura muito conhecida, Murilo da Paraná Pesquisa. Murilo ganhou uma relevância nacional, vem ganhando há muitos anos já relevância nacional, e no ano passado teve um acerto fantástico. Foi que, de todos os institutos do Brasil, foi o que mais acertou o resultado das eleições e vem acertando há muito tempo os resultados aqui. Então, muito bom, muito prazer em ter você aqui, Murilo. Gostaria que você me contasse um pouquinho da tua história, o que você fez para criar esse nome tão forte a nível nacional. Olha, Beto, foi uma honra aceitar o seu convite. Você é um amigo de longas datas, né? Nos conhecemos há muito tempo aqui do Paraná. Beto, a gente tem o Instituto há 33 anos, certo? Em 2014, eu falei, eu vou nacionalizar a Paraná Pesquisas, certo? Muita gente falava que o primeiro passo era mudar o nome, né? E eu falava que não adiantava mudar o nome, porque no Paraná eu era uma referência e eles vão pedir sempre uma referência de alguém do Paraná. Então, se eu mudasse o nome, o político ia chegar em Brasília, você conhece o cara lá do Instituto X? Não, nunca ouvi falar. Mas quando falava Paraná Pesquisas, eu era conhecido no estado inteiro. Então eu insisti com o nome, em 2014 a gente começou a fizemos a primeira pesquisa de segundo turno de Dilma e Aécio, aí veio a eleição de 2016, eu fui na Record, na TV Record, e propus para eles que o Ibope tinha com a Rede Globo uma parceria de divulgar as pesquisas, né? Falei, a Record tem que ter o Instituto de Pesquisa para publicar pesquisas. Nós conseguimos convencer a Record e fizemos, se não me engano, 12, 14 capitais já, na eleição de 2016. Aí veio a eleição de 2018, certo? Que a gente já estava conhecido por causa das eleições municipais de 2016 com a Record. Eu tive a oportunidade de, sem querer, graças ao meu amigo Marcelo Bellinati, prefeito de Londrina, ele era deputado federal na ocasião, ele chega para mim e fala o seguinte, Murilo, vem a Brasília que o Jair Bolsonaro quer te conhecer. Eu falei, quem? O Jair Bolsonaro é candidato a presidente. Eu falei, o quê? Certo? Nem sabia que ele era candidato a presidente. Daí eu fui para Brasília, tomamos um café, e em 2017 já tinha denúncias com o Lula ainda era pré-candidato a presidente da República em 2018, e o Jair Bolsonaro vira para mim e fala o seguinte, Murilo, só você pode me salvar. Eu falei, então você está morto. Depois você, porque eu sou candidato a presidente. Aí eu ainda brinquei. Acabei de vir no avião com o nosso amigo Ricardo Barros, ele disse que você vai sair do partido porque você não tem a vaga. Como é que você é candidato a presidente? Você está louco? Não, não sou candidato a presidente. Me deu uma chance porque ninguém me põe nas pesquisas para presidente. Eu falei, vou te dar uma chance. E a gente já fazia essas pesquisas nacionais. E nós fizemos uma pesquisa com o nome dele, Beto, e ele apareceu em segundo lugar, só atrás do Lula. E a partir daquele momento, nenhum outro instituto tinha como desconsiderar ele. É a mesma coisa eu fazer uma pesquisa em Curitiba com um nome que ninguém dá bola e o cara aparece em segundo lugar. Certo. Nas próximas pesquisas o cara tem que entrar, não tem como ignorá-lo, né? Então aí, a partir daquele momento, ele começou a ser candidato a presidente da República, certo? E aí o que aconteceu? A gente fez algumas pesquisas, a gente começou um projeto maior e a gente já foi indicado daí para vários outros estados e ali começou um projeto nacional, mas não fizemos muitas pesquisas propriamente para a campanha do Bolsonaro, mas tinha um contato. E aí veio a eleição de 2022, eu tinha uma boa relação, e aí o que acontece? O PL, que era o partido dele, junto com os outros partidos que o apoiavam, nos contrataram muito nas eleições, como o PT, como outros vários partidos também nos contrataram. E a partir de 2022, a gente teve uma projeção muito grande por causa do acerto das pesquisas nacionais. E daí no segundo turno, Beto, praticamente, a gente só fizemos muitas pesquisas para presidente, para o mercado financeiro, certo? No primeiro turno já fizemos também, e no segundo turno, quase todos os estados brasileiros, onde tinha segundo turno, nos contrataram também. Então ali foi uma virada de chave da Paraná Pesquisa, assim, muito grande, né? Então eu devo muito a esse desempenho do primeiro turno de 2022, que deu essa virada de chave no projeto nacional da Paraná Pesquisa. A pesquisa sempre diz que é um retrato do momento, né? Mas o que fez você acertar o retrato do momento nas eleições, assim, tão diferente das outras pesquisas? Beto, eu vou te falar assim... A esquerda te chamava assim de esse é bolsonarista, tá forçando, né? E mostrou que você não era nem bolsonarista nem esquerdista, mas você é o cara que fez a pesquisa técnica. Enquanto nós se percebeu que vários institutos davam uma diferença gigantesca para o Lula e tal, que depois foi tentando apertar, mas ficou longe dos resultados, né? Exatamente, Beto. O que fez, assim, hoje,
você voltando ao tempo, foi as pesquisas regionais. Como a gente tinha muito cliente, mas muito cliente, já no primeiro turno da eleição de 2022, em quase todos os estados brasileiros, então a gente tinha praticamente, Beto, uma realidade das pesquisas regionais. Eu cito exemplos que eu falo para todo mundo. Por exemplo, a gente fazia Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por exemplo, 15 em 15 dias, um exemplo. Então eu sabia que no Paraná, numa pesquisa nacional, Beto, só para vocês entenderem, o Sul representa, se eu não estou enganado, 15% do eleitorado. Então, numa pesquisa de 2 mil entrevistas, 300 entrevistas são feitas no Sul. Então, você pega no Paraná, lá, se eu não estou errado, é feito 100 e poucas entrevistas. Santa Catarina é feito 80 na pesquisa nacional. E no outro é tanto. Então, a gente tinha uma visão muito diferente dos outros, porque eu tinha essas pesquisas regionais com 1.500 entrevistas em cada estado. Então, o que acontecia? A gente dizia que o Bolsonaro ia ganhar de 15 a 18 pontos no sul do Brasil. E os outros institutos nacionais diziam que ia empatar e tinha instituto que tinha que estar perdendo. Mas não tinha como. Você fazia de 15 em 15 dias, 1.500 entrevistas, não tinha como. Eu tinha todos os estados do Centro-Oeste. E no Centro-Oeste o Bolsonaro estava ganhando lavada. No Norte, o Bolsonaro estava ganhando. Quer dizer, perdia no Nordeste, perdia em São Paulo capital. Então, aquela distância, para nós da Paraná Pesquisas errarmos, teria que o Lula ter vencido no sul do Brasil e ter vencido e ter empatado no Centro-Oeste. Coisa que era meramente impossível. Então, a diferença nossa para eles se deu praticamente nessas duas regiões do Brasil. E você acha que isso que fez a diferença entre o acerto e a distância maior do resultado da eleição? Ou teve um viés político de algum? Não acredito em viés político. Não acredito em viés? Eu não acredito, Beto, porque assim, tem um outro fator também que a gente comentou esses dias, isso a gente comentava muito com o mercado financeiro. Não tínhamos censo. Então o censo era muito defasado. Então, a maioria dos institutos nacionais maiores, eles entrevistavam de 41 a 44% de pessoas com ensino fundamental. E a Paraná Pesquisa entrevistava de 35 a 37. Isso eu mostrava para o mercado financeiro. Você pega a pesquisa da Paraná Pesquisas e você pondera para 44, dava o resultado deles. Você pega a pesquisa deles, pondera para 35, dava o resultado da Paraná Pesquisa. Tá. Agora, por que eu tinha confiança que era 35, 36 e não 44? Porque os meus entrevistadores chegavam para mim e falavam o seguinte: Murilo, para você entrevistar 44, só se você fizer quase 100% da pesquisa na periferia. Tá? Não existe como. Não existe como. E aí o que acontece, ao meu ver, eles ponderavam. Porque você não consegue coletar esse resultado no campo. Se você não consegue coletar, Beto, para nós é muito óbvio, não existe. Se você pega uma pessoa aqui hoje, a gente fala, vai ali na esquina, eu preciso que você entreviste 50 homens e 50 mulheres. Tá? Que é a proporção, um exemplo de Curitiba. Tá? Ele volta para você e fala assim, Beto, fiquei 8 horas ali e passou 80 mulheres. Então tá bom, esse cara tá de sacanagem comigo. No outro dia, você manda, Beto, passou 78 homens e 22 mulheres. Então não tem 50-50 que passa aqui na frente. Certo. Aí o Beto vai ponderar o resultado, ele vai errar. Porque no dia da votação só vai ter mulher votando aqui na frente. Porque não passa homem, Beto. Pessoas do gênero masculino. Então, quer dizer, para nós, isso era meio óbvio. Então, essa foi uma aposta da Paraná Pesquisas também. Tá. A polarização direita-esquerda deve continuar nas eleições municipais? Não existe, Beto. Como não existe? Não existe polarização direita-esquerda, Beto. Isso é o maior erro. Uma das maiores discussões que eu tenho com a mídia. Fala, não existe direita-esquerda. Você vai nas periferias, eles não sabem o que é direita e o que é esquerda, Beto. O que eles sabem? O Beto é contra o aborto. O Beto é a favor da droga, da liberação. Exemplo, da liberação da droga. O Beto é a favor do porte de armas. O Beto não sei o quê. Ele é a favor das pautas dele. Sim, mas são pautas de direita e pautas de esquerda. Pautas conservadoras e pautas progressistas. Sim. Aí eu acredito. Ok. O Brasil está dividido nisso. Não direita e esquerda. Tem um monte de gente que é de esquerda e é contra a liberação de drogas, contra o aborto. Como tem muita gente de direita, Beto, que é a favor do aborto e liberação de drogas. Ele se diz, aí você vê a contradição que eu estou falando. Ele é conservador ou ele é progressista? Aí isso eu acredito. Sim. E o Brasil é um país conservador. Eu acho que eles não têm essa visão de direita e esquerda, né? Isso. É de ideologia. Isso. Mais de pautas. Pautas. Que são pautas mais A direita é mais... à direita e mais à esquerda. Isso. Isso vai continuar? Beto, outra coisa, o que é triste, a próxima eleição do Brasil, todo mundo falava que o bolso decide a eleição.
Infelizmente, Beto, o bolso não decide mais a eleição. O bolso é mais um componente que decide a eleição. Hoje, infelizmente, essas pautas têm o mesmo peso. Por exemplo, Beto, você tem a pauta do agro, você tem a pauta dos que querem arma e os que não querem arma. Você tem a pauta dos que querem que libere a maconha e de gente que não quer. Você tem pauta do aborto, pauta contra o aborto. Você tem pautas. Então, as pautas estão sendo mais importantes hoje do que o próprio bolso. Ah, aquele cara é racista, não voto nele. Aquele cara é isso, não voto nele. Ele não está mais preocupado com o currículo dele, se ele se preparou, se ele estudou, se ele foi bom gestor. Ele está preocupado com as pautas dele. Que fazem referência a eles. Que fazem referência a ele. Aí vem uma coisa que eu vou te dizer. Qual é o sucesso do Lula e do Jair Bolsonaro e por que o resto não se cria, Beto? É verdade. Acabou. A famosa terceira via. E vai continuar não se criando. Você sabe por quê, Beto? Porque eles não nos representam. O Bolsonaro, por exemplo, pelas pesquisas hoje, ele representa de 40% a 44% da população. O Lula representa 50% hoje por cento da população. Porque eles defendem pautas, Beto. É muito categorizado. Por exemplo, o Beto é a favor de armas. Essa é a pauta principal dele. Quem que ele vota? Quem vota não, gosta. Quem o representa? É. Quem que representa ele? Jair Bolsonaro. Quem representa mais pautas progressistas? Lula. Quem que ele vota? Lula. Aí vamos pegar lá um exemplo. Simone Tebet. Que pauta ela representa, Beto? É nada. Eu acho que ela e aquela Soraya também que se acabaram. Não, um exemplo. Ciro Gomes. Que pauta representa? O outro lá. Que pauta representa? O Ciro Gomes é um de esquerda que vive dando pau na esquerda. Que é o problema do Zema hoje. Que pauta ele representa? Um exemplo. Eu brinco com ele. É um bom governador. O governador tem vários. Mas que pauta o senhor representa? O senhor representa a pauta ideológica, o senhor representa a pauta evangélica, você representa a pauta disso, a pauta daquilo, antirracismo, você representa a pauta... Não. Então, quer dizer, eles são nada mais, Beto, do que representantes de pautas. Eles representam a população. Isso vai valer para as eleições municipais? Não, menos. O que eu acho, Beto? Qual é o risco das eleições municipais nas grandes cidades? Onde tiver PL-PT. Onde tiver PL-PT, aí vai ser Lula-Bolsonaro. Mas aonde não for, Beto, a tendência é a administração. Eles se misturarem, certo? O que funcionou numa administração ou não funcionou. Isso. Quem foi mal na administração vai ser trocado. Quem não foi do PL nem do PT. Agora, se tiver PL e PT se enfrentando, não tenha dúvida que a eleição é Lula, Jair Bolsonaro. Já dou um conselho. Sul, Centro-Oeste vá para o PL, Nordeste vá para o PT. Tá. Quais as principais reclamações do eleitor hoje? O que o eleitor reclama, quer, o que ele está imaginando? O trinômio saúde, segurança, emprego, está valendo ou não está valendo mais? Saúde. Segurança menos. Saúde hoje é o concurso. Mas a saúde não é um problema da saúde, Beto. É um problema, é o medo de ficar doente. Tá, e não ter o resultado lá. O cara não reclama da saúde. Se você pegar lá, por exemplo, 35% diz que o maior problema é a saúde. Desses 35%, metade não é a saúde, é o medo de ficar doente, ter que ir para o hospital, não ser atendido, as imagens que ele vê, né? Isso, pessoal. Vamos lá. Murilo, um grande guru da pesquisa. Quem é o próximo governador do Paraná, Murilo? Olha, Beto, vamos fazer uma análise aqui. Primeiro, quem são os candidatos? Quem são os pré-candidatos que a gente está enxergando a governador do Paraná? Primeiro, você tem lá, quem seria pré-candidato hoje? Sérgio Moro, Alexandre Cury, Rafael Greca, Beto Preto, Enio Verri. Universidade de Itaipu. E isso eu acredito que é o jogo de hoje. Tá. Sérgio Moro vai ficar inelegível, vai ser cassado? O que acontecerá com o Sérgio Moro? Então, uma interrogação... Provavelmente será cassado. Então, provavelmente uma interrogação para Sérgio Moro. Tirando Sérgio Moro, eu coloquei Alexandre Cury, Rafael Greca e Beto Preto no campo do Ratinho Júnior. Certo? Enio Verri no campo da esquerda. Marcelo Bellinati entra nesse jogo aí, não? Marcelo Bellinati, o que se comenta hoje, Beto, a única chance que eu vejo para ele é ele entrar no campo da esquerda. Eu colocaria ele... Ele deve ir no PSB, né? Exatamente. Ele sendo candidato no lugar do Enio Verri, bem lembrado. Eu vejo esse espaço. Mas, regionalmente, para ele ir para o campo da esquerda... É ruim. Mata ele lá. Londrina teve 70 e poucos % dos votos de direita. Mata ele lá. Quer dizer, então é uma situação muito difícil para ele. Muito difícil para Marcelo Bellinati nesse sentido, que é a questão partidária. Quem não tem partido, Beto,
dificilmente se cria. Certo. Então, para lá, vamos ter essa briga aí. E dessas brigas aí, Greca vai ter saúde para disputar esse daí? Difícil falar, né? Difícil. As imagens que a gente vê é difícil, mas precisa ver como que ele vai ter 2 anos para melhorar a saúde. Esse Né? grupinho de 4 pessoas, 4, 5 pessoas, quem você acha que deve disputar pelo menos um segundo turno? Porque uma eleição no Paraná vai ser uma eleição de segundo turno. Não acredito. Não acredita? Não acredito. Mata no primeiro turno? Vai ganhar ou vai perder no primeiro turno. Porque eu não consigo ver. Porque você pensa assim, Rafael Greca é PSD, Bento Preto é PSD, Alexandre Cury é PSD. Então, dos 3 saiu. Ou não, ou saem dos partidos. Mas na base do governo, eu não vejo. Sim, na base do governo. É difícil. Eu acho difícil romper. Do outro lado da esquerda, você vai ter Marcelo e vai ter PT, certo? Pela realidade de hoje. Eu não consigo enxergar. Eu vejo uma eleição de 2, 3. Então, quer dizer, uma eleição de 2, 3 tem tudo como foram resolvidas as últimas 2 eleições no Paraná no primeiro turno. Eu não vejo 7, 8 candidatos, 6, 5 competitivos. Não, mas vai ter o candidato. A última foi. Vai ter o candidato. Horror. Mas que eu estou te falando. Então, vai ganhar ou vai perder no primeiro turno. Infelizmente, a eleição no Paraná em 2026 tende a ganhar ou perder quem quer que seja no primeiro turno. Não estou dizendo que A ou B é favorito. Estou dizendo que quem ganhar leva no primeiro turno. Curitiba. Olha, Beto, Curitiba, fazer uma análise. Você tem o Deltan Dallagnol que está inelegível. E você tem o Sérgio Moro. Tá? Então você tem um grupo aqui. Do outro lado, você tem o grupo do prefeito e do governador, Eduardo Pimentel. E você tem, do outro lado, pode desgarrar Paulo Martins, que acho pouco provável, desgarrar do governador, tá? E tem Luciano Dutti. PT com Luciano Dutti. Eu vejo o Luciano Dutti disputando a eleição se tiver o apoio do PT. Eu acho que sem o apoio do PT dificilmente Também não disputa a eleição. Acredito. Então, o que eu vejo a eleição de Curitiba ali? E União Brasil, Donei, certo? Que também acho que pouco provável. Mas se diz candidato, mas não acredito muito que a União Brasil leve a candidatura. Tem muita água para rolar. Muita água para rolar. Então, assim, hoje, você vendo de longe, o Eduardo ele vai ter uma base muito grande. Ao meu ver, ele pode ter o adversário do Luciano com o PT, com a esquerda, que se juntar, eu acho que faz uma frente, e vai depender demais na Lava Jato. O que fará Moro e Deltan? O que eles farão? Eles vão lançar um candidato? O risco da eleição de Curitiba, Beto, com toda a franqueza hoje, eu vejo em cima do Deltan e do Moro. Porque se o Moro for cassado... Vai virar vítima. Não. Tem uma coisa pior ainda, Beto, que eles não fizeram as contas. Quando será cassado? Uma coisa é o Moro cassado, Beto, no começo de dezembro agora. Aqui. Outra coisa é o Moro cassado em junho, no terceiro. Setembro para você? Certo. Aí na boca da eleição. Você vai disputar e vai ter uma eleição junto com o de prefeito, senador junto com o de prefeito. E aí pode ter uma revolta. E aí vai... Você pode ter uma revolta do curitibano em cima do... E mudar o jogo. Então eu vejo assim que hoje, quer dizer, tudo depende de como se dará com o Moro, de como se dará com o Deltan, certo? Então eu vejo hoje o grupo do Moro e do Deltan, eu vejo o grupo do Eduardo e vejo o grupo do Luciano com o PT. Como que se juntam. E como que o Eduardo também... Como que ele junta todo o grupo. Eu vejo uma vantagem maior do Eduardo da junção do grupo, porque eles têm prefeitura e governo do Estado. Uhum. Se bem que o Dutti já disputou como prefeitura, sendo prefeito, e não foi nem o Estado não foi no segundo turno. Exatamente. Isso é importante, mas tem um peso. Não quer que se defina, não é isso que define. Exatamente. Tem que ser o trabalho. Bom, rodando aqui por perto, Ponta Grossa. Tem notícia? Ponta Grossa, perto. O que a gente vê? Tem a Mabel, que perdeu a passada por quase nada. Uhum. Tem a prefeita Elizabeth, que não está bem, pelas pesquisas. Nós temos mas tem muito tempo para recuperar, deixa claro, ainda é cedo. Temos o Aniel. O Aniel Machado. Pois é, o Aniel sairia, ele está muito bem no governo. Né? Eu não acredito. Pode ser? Sair de deputado federal com força no governo. Pode cobrar o deputado Aniel hoje, que é um dos deputados está mais forte do governo. Sair para virar prefeito, quer dizer, ele sai eu também não acredito. Mas o Aniel vai lançar candidato? Ele vai lançar um produto novo em Ponta Grossa? Ele vai lançar um nome novo? Ou ele vai se juntar com a Mabel? Talvez um apoio, né? Ou com o Juscelito? E tem informação de que o Juscelito já estaria elegível de volta. Tá. Certo? Então, mas assim, é muito claro para mim. A eleição em Ponta Grossa é o grupo dos Rangel contra o grupo do Juscelito. Não sei. Talvez o próprio Rangel. Pode ser o próprio Rangel. O Marcelo já foi prefeito. Já foi bom prefeito.
é secretário Secretário Ratinho, Ratinho. irmão, secretário forte no governo. Então, eu vejo assim, a eleição está no grupo do Rangel com o grupo do Juscelito Carlos. Vai ser o Juscelito? Vai ser a Mabel? Vai ser a Elizabeth? Vai ser o Marcelo? Essa é uma dúvida que eu acho que o Ponta Grossa está aberto. Vai articular. Quem fizer a melhor articulação, melhor composição, Beto, faz. abril, maio do ano que vem. Quem decide isso é pesquisa. Quer dizer, não adianta você dizer assim. Eu tenho que articular e tem que... Beto, o que eu aprendi? Combinar com o Ninguém povo, né? consegue mais ser candidato a si mesmo. É, Tipo, eu quero ser. é grupo. É grupo. Exatamente. Cascavel. Cascavel, Beto. Olha, fazer uma justiça aqui. O prefeito Paranhos, parabéns. Viu? Fez uma bela administração. A gestão dele, se não me engano, a gente soltou 80% da aprovação. Então, o que eu tenho dito em Cascavel? Você tem o Edgar Bueno forte, você tem o Márcio Pacheco, você tem o Gugu, você tem o vice-prefeito. Se você me perguntar quem é favorito a ganhar a eleição em Cascavel, eu não tenho medo de falar aqui, você pode soltar esse vídeo na véspera da eleição. Se ele entrar na campanha, ele elege o prefeito. Perfeito. O Paes. O que seria o vice ou não? Pode ser qualquer um desses. Pode ser o vice, pode ser o deputado. Eu acho, aberto. Depende. eu acho, Beto, eu vou falar uma coisa aqui que ninguém tem coragem de falar. Fale. Existe o Essas candidato, coisas é boa. existe o candidato do governador. O governador pode querer em Cascavel, Londrina, Maringá. E existe o candidato prefeito. Tudo que os prefeitos querem, Beto, escuta o que eu vou falar aqui, é grave. É não. Não, né? Tudo que o prefeito quer é que o governador chame ele E diga. e diga, o meu candidato é o Beto. Tudo que ele quer que diga por 2 motivos. No sonho dele virar secretário, dele dizer, tudo bem, o candidato é teu, então você paga a conta e depois eu viro secretário. Certo. Do que dizer assim, ou não falar nada. Você entende? Se você apoiou quem você quis lá, não tem compromisso com você. É verdade. Quer dizer, é o governador não querendo chamar e o prefeito querendo ser chamado. É o jogo político que vem de carreira aí, né? É o jogo de Londrina. Entrando em Londrina, Londrina. o que eu olho em Londrina hoje? Mesma coisa. Você tem o Marcelo Bellinati hiper avaliado. Dificílimo também você entrar na campanha de cabeça, de não fazer o sucessor muito forte, mas ao mesmo tempo, aí Londrina eu vejo um pouquinho diferente. É onde o Marcelo Bellinati vai ter que decidir para que lado ele vai. Isso vai... Por exemplo, Paranhas não vai precisar decidir coisa nenhuma, o de Foz não vai precisar, você entendeu? Mas o de Maringá não vai precisar decidir nada agora. Mas o de Londrina vai. Porque ele vai ser pressionado pelo PT, apoiar um candidato talvez do PSB, certo? E, ao mesmo tempo, o Ratinho vai entrar no outro lado. entrar do outro lado pedindo para apoiar o candidato tal, construir um candidato de consenso com ele. Que eu acho que talvez seja Thiago Amaral. Te diria hoje, o candidato, se eu tivesse que apostar, seria Thiago Amaral. Já que o candidato do PL, o deputado Felipe Barros, me diz que... Eu acho. Pois não, é. ele me diz que não. Ele é que nem o Aliel. Os dois, cada um na sua corrente política, estão muito bem. Então não vão ser candidatos. É. Mas é isso que eu estou dizendo. Então, Cai veja, um pouco, né? a situação hoje é o seguinte. O que o Marcelo vai fazer? Ele vai para lá ou vai para cá? Porque só que, Beto, vamos ser justos. Qualquer decisão dele é fundamental, porque é a decisão da vida dele. Porque isso vai estar definindo o 26. Porque ele vai acordar isso com o 26. O Marcelo deve sair do partido, né? Acho eu. Posso ser? Ah, Confidenciando aqui uma conversa com só entre nós. só entre nós aqui para saber. Povo. Do PP, ele hoje não é uma, ele é uma pessoa, as pessoas adoram ele como pessoa e tal, mas partidariamente ele nunca contribuiu muito. Ele não elegeu deputado federal do partido, não elegeu deputado. Ali eu já falei no outro programa, sempre que o Marcelo ficou até meio chateado comigo, que ele apoiou vários candidatos. Quem apoia todo mundo não apoia ninguém. Exatamente. Esse é um Mas assim, problema. a situação dele é essa, ele vai decidir o futuro de 26, ao meu ver, nessa decisão, Nessa eleição agora. nessa eleição de 24. Também acho, vai ser complicado. Eu defendi uma chapa, já falei para os dois candidatos, já falei para alguns amigos interlocutores, que Thiago Amaral com a deputada Cloara forma uma dupla quase imbatível, porque ela traz um londrinismo, uma coisa de bairro, uma coisa querida, assim. A Cloara vai querer deixar de ser deputada, mas ela não precisa deixar de ser deputada. Ela pode ser vice, não tem um cargo, mas pode já ser uma deputada e eventualmente assumir. Então ela fica com o pé em 2 barcos. Sim. E eu acho que ele traz aquela coisa mais importante isso do que o tempo de televisão que possa abrir Sim, mas concessão. eu volto a insistir com você, o peso do prefeito vai ser muito forte. Depende para que lado que for. Para que lado ele... Mas a gente sabe mais a tendência de que lado que vai. E aí? Legal. E a minha querida cidade de Foz do Iguaçu? Olha, Beto, Foz do Iguaçu vai ser decidida pelos advogados. Pelos advogados?
O advogado decide eleição lá. É brincadeira. Então eu acho. Eu falo pelos advogados, no sentido que eu estou brincando, porque quem está liderando com muita folga lá, é o McDonald's, o ex-prefeito. Certo. Só que tem gente que diz que ele está inelegível, que ele não consegue ser candidato de jeito nenhum. Tem gente que diz que ele já consegue ser candidato. Então a gente brinca. Quem vai decidir a eleição em Foz do Iguaçu É o jurídico. é o jurídico. Entendeu? Agora, ele não indo, o general é favorito. O general é favorito. Tá. E ele não indo, haveria uma composição com o Paulo McDonald? Quem? O general? O que eu escuto é que eles são muito amigos. Então, quer dizer, se ele não for, certo? Tipo, a tendência é que vá o general. Agora, deixar uma coisa clara para vocês também. Tudo isso a gente escuta lá em Brasília. Tá? Precisa avisar o general que ele vai ter que morar em Foz do Iguaçu, né? Pois é, né? Quer dizer, essa é outra dúvida que eu tenho, se o general... Ter endereço não quer dizer que você mora na cidade. Você ser prefeito de uma cidade significa você trazer sua família para morar na cidade. Viver a cidade. Uma coisa é você ser presidente da Itaipu. Um exemplo, você pode ficar lá segunda, terça, quarta, quinta. Final de semana você é prefeito de uma cidade. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Você tem que incorporar. Viver a cidade. Você tem que viver a Se cidade. fosse uma cidade que você complexa. Não, sim, favorito. Sim, mas a com dúvida que eu problemas. tenho é se ele vai morar em Foz do Iguaçu. Certo? Porque se fosse para morar, Beto, ao meu ver, nem Morar. conheço. Já teria ido, né? Tem que ser antes. Não adianta depois que eu eleger, eu vou para lá. Não precisa. O jogo é feito antes. O jogo é feito antes. Quer dizer, você tem outros fatores. Tem esposas, tem mãe, pai, filhos. Você tem toda uma mudança de vida. Né? Nomes que se falam lá é o Vermelho, Sames, como está? O Sames fala assim, vermelho, não acredito, porque o vermelho vai acabar indo com o general, certo? Fala-se o nome dele, mas também não acredito na candidatura dele. Sames pode ser que seja candidato, certo? Mas o Sames hoje, se o Paulo for candidato é difícil, se o general for candidato é difícil, entendeu? Complica para todo mundo. Complica para todo mundo. Quer dizer, eu acho que o Sames deve disputar a prefeitura, tem bons percentuais, mas talvez para voltar para cá, né, Beto? Ou preparar uma volta daqui 4, 6 anos, né? Eu acho que política, Beto, todo mundo que disputa ganha, ninguém perde. Sim, de uma forma ou de De outra. uma forma ou de outra, você sai vitorioso, porque você cria capital político, né? Certo. Então foi um papo muito bom com o Murilo da Paraná Pesquisa. Você vê que quem percebeu aqui, com a conversa flui, o conhecimento da área política é muito grande. E é sempre um prazer receber aqui, Murilo. Obrigado pela tua participação. Deixo para você para encerrar o nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, Beto, e dizer que, assim, a gente está em Curitiba, eu tenho muito orgulho da cidade, muito orgulho do Paraná, certo? Apesar de estar vivendo muito hoje em Brasília. E só lamento uma coisa, tá, Beto? Um dia ainda, se Deus quiser eu vou ver, é os paranaenses se juntando igual aos nordestinos, né? Eles não têm, quando uma causa é Nordeste, não existe União Brasil e não existe PSOL. Todos uma Existe coisa só. um partido só. Eu acho que isso falta. Isso falta, você entendeu? Para você, tipo, é uma união. Bairrismo, né, que tem que ter, né? Isso, é bairrismo. Vamos defender a nós, né? A nossa. Aqui, o Paraná sempre foi meio. Se um se destacava, pau nele. O outro vinha, né? Não podia. Em deixar que isso só faz crescer o Estado, né? Isso. Só desenvolve. Só desenvolve o Estado. O Beto, se eu não me engano, lembra aqui, qual é o nosso ministro hoje? Né? Temos ministro? O que é isso? Desculpa, o que é Há isso? muitos anos. Né? Mas o que é isso, Beto? Né? Não é falta de... O último foi o Stefanes, né, pai? E o Greca, né? Foi o Greca antes, Não, depois foi o Stefanes, pai. Mas Desde que eu estou dizendo para você, o que falta? Não, nós vamos ter o ministro. Vocês não, desculpa. O Ricardo Barros, mas bem, já foi, faz quando? O Ricardo Barros já faz 6 anos. 6 anos. Para não mandar. Mas quer dizer, mas Beto, quer dizer, nós precisávamos ter uma persistência e dizer, a bancada se une em nome do cara, independente de percurso que é bom para o Paraná. Precisa ter. Porque é bom para o Paraná. É verdade, porque é bom para o Paraná. Acabou exatamente para você. Tá bom, Beto? É isso. Obrigado pelo convite. E por ser bom do Paraná, estamos encerrando mais um podcast, o Trade Talks, podcast da Trade. Obrigado, Murilo, da Paraná Pesquisa. Espero ter mais reuniões, mais papos com você. Essa conversa sempre é esclarecedora.
e vamos aguardar esse gênio da pesquisa que tem se destacado muito aqui no Paraná. Vamos escutar que cada palavra dele vale ouro para cada campanha política aí. Valeu, muito obrigado e até o próximo podcast.